O dia do funeral do meu filho parecia carregar um peso maior do que o luto, como se houvesse uma camada de humilhação cuidadosamente tecida entre cada olhar lançado na minha direção. A igreja estava lotada, repleta de rostos conhecidos e desconhecidos, todos vestidos de preto, alguns exibindo lágrimas sinceras, outros apenas encenando a dor adequada para a ocasião. Eu estava sentado na primeira fileira, mas não por honra ou respeito, e sim porque, de alguma forma, ninguém ousou ocupar o lugar destinado ao pai do morto. Mesmo assim, percebia nos sussurros e nas expressões contidas a maneira como me olhavam, como se eu fosse uma figura deslocada naquela cerimônia luxuosa, orquestrada pela viúva que exibia uma serenidade quase triunfante. Minha nora, sempre impecável, não deixou escapar um detalhe sequer. Flores importadas, coroas imponentes, música sacra cuidadosamente escolhida. Ao seu lado, advogados e conselheiros familiares já se movimentavam discretamente, trocando papéis e assinando documentos que selavam diante de todos o destino da fortuna deixada pelo meu filho. Eu observava de longe enquanto os nomes eram citados em voz baixa: imóveis, iates, ações, investimentos. A cada item listado, via-se no rosto da viúva o brilho da vitória, como se aquele patrimônio fosse a verdadeira herança emocional, muito mais valiosa do que qualquer lembrança ou fotografia. Eu, que esperava apenas ser incluído em algum gesto mínimo de reconhecimento, não tinha sequer o direito de perguntar nada. Era apenas o pai enlutado, o homem envelhecido e silencioso, cuja presença não alterava em nada o fluxo de uma cerimônia que já se encaminhava para a sua própria conclusão prática. Quando enfim anunciaram que as disposições haviam sido entregues, um dos advogados se aproximou de mim com uma expressão quase constrangida. Em suas mãos não havia uma pasta robusta, nem um maço de papéis que indicariam a posse de bens. Apenas um envelope amassado, com meu nome escrito de forma apressada, como se tivesse sido a última preocupação do meu filho antes de partir. O silêncio se instalou ao redor quando o objeto foi depositado nas minhas mãos. O gesto atraiu olhares curiosos e percebi alguns risos abafados. Eu, o pai do falecido, havia recebido apenas aquilo. A nora, já em posse da cobertura em Nova York, das ações da empresa, do iate e de todas as joias sociais que vinham junto, ergueu uma sobrancelha e deixou escapar um meio sorriso que parecia selar minha condição de figura descartável. Abri o envelope devagar, minhas mãos trêmulas não pela emoção, mas pela consciência do escárnio coletivo que crescia à medida que a expectativa se instalava. Dentro, apenas uma passagem de avião, marcada para o interior da França. Nenhum bilhete explicativo, nenhuma carta de despedida, apenas o papel frio da reserva, com meu nome grafado em letras impessoais. O murmúrio tomou conta do ambiente. Alguns cochicharam com ironia, outros deixaram escapar risadas mais abertas. O contraste entre a grandiosidade da herança distribuída à viúva e a simplicidade quase ridícula do que me coubera se transformou em espetáculo público. Era como se todos, de repente, tivessem encontrado um novo motivo para rir em meio ao luto. Mas eu não ri, nem chorei. Mantive o papel entre os dedos, olhando para ele como se fosse a única coisa que ainda me ligava ao meu filho. Não havia emoção aparente em mim, apenas uma clareza fria de que, por algum motivo, aquela passagem não era uma crueldade, mas uma mensagem. A cerimônia continuou. As pessoas se dispersaram em direção ao cemitério. Mas para mim tudo já havia se encerrado ali, no instante em que percebi que aquele pedaço de papel era mais do que parecia. Caminhei para fora da igreja com passos lentos, ignorando os olhares de piedade e escárnio. Não tentei me explicar, não procurei justificar minha decisão de guardar o bilhete no bolso do paletó. Enquanto todos falavam de herança,
de negócios e de futuros que não me incluíam, eu já havia decidido, eu iria. Não importava que todos tivessem rido, que me tratassem como o velho deslocado, como o pai esquecido de um homem que, em vida, parecia ter construído tudo para os outros e nada para mim. Se meu filho havia deixado apenas uma passagem, era porque ali havia algo a ser descoberto. E eu, mesmo tomado pela dor e pela sensação de abandono, sabia que não poderia ignorar aquele último gesto. O enterro se arrastou, entre discursos formais e lágrimas encenadas, e quando a terra finalmente cobriu o caixão, eu não olhei para trás. Enquanto todos se reuniam para um banquete de despedida regado a vinho caro, eu fui até minha casa simples. Deixei o paletó sobre a cadeira e fiquei observando o bilhete por longos minutos, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. Naquela noite não dormi. Pensei em cada detalhe, em cada possibilidade. Por que o interior da França? Por que uma passagem só de ida? Por que apenas para mim, quando poderia ter escrito uma carta explicando qualquer coisa? Ao amanhecer, a decisão já estava tomada. Eu iria descobrir. O voo parecia mais longo do que realmente era, não pela distância em si, mas pela sensação de atravessar não apenas países, mas também camadas de silêncio e expectativa que se acumulavam dentro de mim. Durante todo o trajeto, não consegui pregar os olhos. Enquanto as outras pessoas cochilavam com as cabeças apoiadas nas pequenas almofadas ou mergulhavam em revistas e telas luminosas, eu mantinha o bilhete entre os dedos, dobrando-o e desdobrando-o como se naquele pedaço de papel pudesse surgir, de repente, uma explicação escondida. Havia uma inquietação que não se traduzia em medo, mas em uma espécie de antecipação amarga, como se o destino me reservasse algo que eu ainda não estava pronto para encarar, mas que ao mesmo tempo não poderia recusar. Quando o avião começou a descer sobre a paisagem francesa, vi pelas pequenas janelas as manchas verdes dos campos, cortadas por estradas estreitas e povoados quase adormecidos. Não era Paris, não havia monumentos, nem a grandiosidade que tantos viajantes buscavam. Era outra França, a das vilas silenciosas, das colinas suaves e dos bosques que pareciam esconder segredos antigos. O pouso foi tranquilo, mas meu coração não acompanhava a calma mecânica do aparelho. Ao atravessar os corredores do aeroporto, com sua arquitetura simples e distante da sofisticação urbana, notei como tudo parecia menor, mais íntimo, como se o próprio espaço estivesse me conduzindo para uma revelação particular. A bagagem era pouca, uma mala antiga, pesada mais pela memória do que pelo conteúdo. Não levei muito porque não sabia o que esperar. Apenas roupas, alguns papéis e a fotografia do meu filho, já gasta de tanto ser guardada e tocada. Ao sair da área de desembarque, procurei um táxi, um sinal qualquer, mas meus olhos foram atraídos para algo que fez meu corpo se enrijecer de imediato. Entre as pessoas que aguardavam passageiros, havia um homem alto, de cabelos grisalhos, segurando uma placa com o meu nome. As letras estavam escritas de forma firme, sem espaço para dúvidas. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo que aquela cena não era casual, mas ensaiada. O homem não sorriu, não acenou, apenas me olhou com a mesma seriedade de quem conhece um segredo que ainda não pode ser revelado. Caminhei até ele e, no silêncio que antecedeu nosso primeiro contato, senti como se meu filho estivesse presente de alguma forma, guiando aquele encontro. O motorista me fitou por um instante e, antes mesmo de perguntar quem eu era, abriu a boca e disse, com um sotaque carregado, mas perfeitamente compreensível, 5 palavras que ecoaram dentro de mim como um sino antigo. Ele sabia que você viria. Aquelas palavras fizeram meu coração disparar. Não era uma frase de cortesia, não era a saudação de alguém contratado para buscar um passageiro qualquer.
Era uma mensagem calculada, como se meu filho, mesmo morto, tivesse deixado instruções precisas para aquele instante. Fiquei mudo, incapaz de formular uma resposta imediata. Apenas assenti, como se já tivesse compreendido que não adiantava fazer perguntas apressadas. O motorista, sem acrescentar nada além do necessário, pegou minha mala com naturalidade e me conduziu até um carro preto, de aparência discreta, mas impecavelmente limpo. Entramos em silêncio e o veículo começou a se afastar pelas estradas estreitas, atravessando campos que pareciam se estender até o infinito. O som do motor era constante e dentro do carro reinava um silêncio que não era incômodo, mas pesado, quase ritualístico. Olhava pela janela, tentando captar alguma pista, enquanto as palavras ecoavam na minha mente. Ele sabia que você viria. Isso significava que a passagem não havia sido um ato de desprezo, mas um convite consciente. Meu filho, de alguma forma, previra minha reação, minha decisão de não ignorar aquele gesto. Cada quilômetro percorrido reforçava a sensação de que eu estava entrando em território desconhecido, não apenas geográfico, mas também emocional. Tentei puxar conversa, mas o motorista limitava-se a respostas curtas, sem abrir espaço para explicações. Seu olhar fixo na estrada denunciava disciplina, como se tivesse recebido ordens claras para não revelar nada além do que era permitido. Havia algo militar em sua postura, uma rigidez que não combinava com a figura de um simples motorista. Isso apenas aumentava minhas dúvidas. Quem era aquele homem? Por que meu filho teria organizado algo tão enigmático? O carro seguia por longos trechos de estrada cercada de árvores densas, onde a luz do sol mal atravessava. De vez em quando, atravessávamos pequenas vilas com casas antigas de pedra, ruas estreitas e pessoas que pareciam alheias à nossa passagem. O tempo parecia suspenso, como se eu tivesse entrado em uma narrativa que não obedecia às regras comuns da vida. Não havia placas de destino, nem indicações claras de onde estávamos indo. Apenas a estrada, o motorista silencioso e a expectativa que crescia a cada curva. Comecei a pensar no que me aguardava. Seria uma propriedade deixada em segredo? Um último investimento? Ou talvez algo ainda mais inesperado, como uma confissão tardia, um legado que não podia ser exposto nos círculos luxuosos da nora. As possibilidades eram tantas que minha mente se perdia nelas, mas a única certeza era que aquele caminho não era em vão. Meu filho havia me conduzido até ali com propósito, e a frase do motorista era a prova definitiva disso. O carro seguiu em frente, deixando para trás qualquer resquício de civilização visível. A paisagem se tornava mais agreste, mais isolada, e o silêncio que nos envolvia parecia agora uma preparação para algo maior. Senti o peso das horas, mas não reclamei. Eu apenas me entregava ao desconhecido, carregando comigo a imagem do rosto do meu filho e a lembrança amarga do funeral, que agora parecia distante demais para continuar importando. O que me importava era o que estava prestes a ser revelado, algo que, intuía, mudaria para sempre a maneira como eu via não apenas a vida dele, mas também a minha própria existência. Quando o carro finalmente deixou a estrada principal e começou a seguir por um caminho de terra estreito, cercado por árvores altas que formavam uma espécie de túnel natural, percebi que o momento se aproximava. O motorista manteve o olhar adiante, firme, como se estivesse conduzindo não apenas um passageiro, mas alguém prestes a entrar em uma nova realidade. Respirei fundo e apertei o bilhete que ainda guardava no bolso do paletó, sentindo o papel amassado contra a palma da minha mão. Era como um amuleto, um lembrete de que tudo começara ali, naquele gesto aparentemente insignificante. O carro desacelerou e eu sabia que a resposta estava perto. Ainda não sabia o que me aguardava,
mas compreendia que cada passo dado até ali fazia parte de um plano maior. E pela primeira vez desde o funeral, senti algo que não era dor nem humilhação, mas um pressentimento de revelação. O carro avançava lentamente por aquela estrada de terra estreita, cercada por árvores altas que formavam um corredor sombrio, como se o próprio caminho tivesse sido desenhado para me engolir em silêncio e me preparar para algo que não poderia ser compreendido apenas com os olhos. O motorista permanecia imóvel em sua postura rígida, as mãos firmes no volante, o olhar fixo na frente, sem se importar com as perguntas que se acumulavam dentro de mim e que nunca eram feitas em voz alta. De alguma forma, eu compreendia que as respostas ainda não estavam autorizadas a sair de sua boca. A viagem ganhava um ritmo hipnótico, marcado pelo barulho constante dos pneus sobre a terra irregular, pelo ranger ocasional dos galhos quando o carro se aproximava demais da borda da estrada e pelo sopro do vento que agitava as copas das árvores como um coro discreto, sussurrando segredos antigos que ninguém jamais havia decifrado. A cada quilômetro percorrido, eu sentia que me afastava não apenas da cidade, mas também de qualquer coisa que ainda me ligava à vida anterior. O funeral, a risada contida dos que zombaram do envelope amassado, a frieza da minha nora exibindo sua vitória ao herdar tudo diante de uma plateia silenciosa. Tudo aquilo parecia agora tão distante quanto uma lembrança borrada, como se tivesse acontecido a outra pessoa. O que restava era esse caminho que se estendia diante de mim, conduzindo-me para uma realidade ainda oculta, mas que carregava em si a promessa de algo definitivo. À medida que o carro avançava, as paisagens iam se transformando. Deixamos para trás as pequenas vilas de casas de pedra, as ruas estreitas onde crianças brincavam alheias ao mundo, e entramos em um território onde a natureza parecia dominar cada centímetro. Havia campos vastos de trigo dourado balançando com o vento, colinas que se erguiam suaves no horizonte e bosques tão densos que a luz do sol mal conseguia penetrar, criando áreas de sombra permanente. O ar parecia mais pesado, impregnado com o cheiro de terra úmida e folhas antigas, como se carregasse em si memórias enterradas há décadas. Tentei puxar conversa mais uma vez, perguntando ao motorista para onde exatamente estávamos indo, mas ele apenas respondeu de maneira seca, sem me olhar. Logo verá. Aquilo não era descaso, mas obediência a um roteiro que parecia ter sido escrito muito antes de minha chegada. Entendi, então, que a viagem em si era parte do processo, como se eu precisasse atravessar aquele longo silêncio e aquele cenário de isolamento para estar preparado para o que viria depois. Enquanto o carro seguia seu curso, minha mente se enchia de imagens do meu filho, lembranças que voltavam sem que eu as chamasse. Lembrei-me da primeira vez que o levei para andar de bicicleta, do olhar determinado quando aprendeu a nadar, dos silêncios entre nós quando ele cresceu, e nossas conversas se tornaram cada vez mais raras, interrompidas apenas por formalidades sociais ou questões práticas. Ele havia construído uma vida tão distante da minha que muitas vezes eu me perguntava se ainda restava algum vínculo verdadeiro entre nós. E, no entanto, ali estava eu, conduzido por estradas esquecidas do interior da França, como se ele tivesse guardado para mim o último segredo de sua vida, algo que ninguém mais poderia compreender. A estrada, cada vez mais estreita, parecia se fechar sobre nós, obrigando o carro a reduzir a velocidade. De vez em quando, surgiam bifurcações sem placas, mas o motorista escolhia o caminho com segurança, como se tivesse percorrido aquele trajeto dezenas de vezes. Não havia hesitação em seus movimentos, e isso apenas reforçava em mim a certeza de que tudo estava sendo cumprido conforme um plano cuidadosamente desenhado. O tempo parecia se alongar. Não havia relógio que pudesse medir aquelas horas de forma precisa.
A sensação era de estar preso em uma travessia que não pertencia ao mundo real, como se eu fosse levado não apenas a um lugar físico, mas também a um limiar entre passado e futuro. A cada curva, o coração batia mais forte, tomado por um pressentimento que oscilava entre medo e esperança. O silêncio absoluto dentro do carro se tornava ensurdecedor, a ponto de eu começar a ouvir meus próprios pensamentos como vozes externas. Perguntava-me se encontraria apenas uma casa abandonada, um recado deixado às pressas, ou algo muito maior, talvez ligado a negócios obscuros ou a segredos de família que haviam permanecido escondidos até aquele momento. O motorista manteve a mesma rigidez até que, finalmente, após uma subida mais íngreme, o carro alcançou um ponto onde a estrada parecia se abrir para um planalto isolado. Dali, avistava-se ao longe uma construção solitária, envolta por muros antigos e portões de ferro enferrujado. Era como se o caminho inteiro tivesse sido desenhado para levar a esse único destino, e tudo ao redor desaparecesse, deixando apenas aquela propriedade isolada como ponto final inevitável. O veículo parou diante do portão e o motorista, sem olhar para mim, disse com a mesma voz seca: "Chegamos." Não acrescentou nada além disso. Não explicou o que havia ali. Não tentou diminuir a tensão que já se acumulava em meu peito. Apenas desceu, abriu o porta-malas, retirou minha mala e a colocou diante de mim como quem cumpre a última parte de sua missão. Fiquei ali parado por alguns segundos, respirando fundo, enquanto o vento agitava as árvores ao redor e fazia ranger os portões de ferro. O motorista voltou ao carro e, sem se despedir, partiu, desaparecendo pela mesma estrada de onde tínhamos vindo. Fiquei sozinho diante daquela entrada que parecia respirar segredos e me desafiar a entrar. O caminho pela estrada rural não tinha sido apenas uma travessia física, mas uma preparação lenta, uma purificação de tudo o que ficara para trás. Agora, diante da propriedade solitária, eu compreendia que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível e que nada do que eu conhecia até aquele momento sobreviveria ao que encontraria lá dentro. Fiquei parado diante do portão de ferro enferrujado por tempo suficiente para sentir que aquele lugar não era apenas uma construção abandonada, mas um organismo vivo que me observava em silêncio. As correntes, embora gastas, ainda mantinham uma firmeza que me fez hesitar por um instante. Mas quando empurrei, percebi que o cadeado já estava aberto, como se alguém tivesse me esperado e deixado tudo preparado para a minha chegada. O rangido ecoou pelo campo vazio, cortando o silêncio com uma nota metálica que parecia anunciar a invasão de um estranho, embora eu tivesse consciência de que, de alguma forma, aquela propriedade agora me pertencia, não por direito legal ainda comprovado, mas por uma escolha que meu filho havia feito. Caminhei lentamente pela estrada interna de cascalho, ladeada por árvores antigas que, retorcidas, projetavam sombras densas sobre o caminho. O ar estava impregnado de um cheiro de madeira úmida, de folhas secas e de pedra molhada, como se a casa respirasse o mesmo tempo em que exalava lembranças de décadas passadas. A cada passo, sentia o peso da solidão, mas também uma estranha familiaridade, como se já tivesse sonhado com aquele lugar em algum momento da vida, ou como se uma parte de mim tivesse sido moldada para estar ali. A casa surgiu imponente diante de mim, uma construção antiga de pedra clara, marcada pelo tempo, mas ainda firme em sua dignidade silenciosa. As janelas altas estavam cobertas por cortinas pesadas, que vistas de fora, mais pareciam olhos fechados guardando segredos. O telhado de ardósia, embora desgastado, mantinha-se inteiro, como se desafiasse as tempestades que certamente já haviam castigado aquela região. O portão de entrada, de madeira maciça e ferros trabalhados, estava entreaberto, convidando-me a atravessá-lo,
mas ao mesmo tempo impondo a sensação de que eu estava prestes a entrar em território proibido. Toquei a maçaneta fria e empurrei, e o ranger da porta ecoou pelo amplo vestíbulo, onde o ar carregava a poeira de anos e o perfume discreto de lavanda antiga, impregnada nas paredes e nos móveis. O silêncio ali dentro era absoluto, quebrado apenas pelo som das minhas próprias passadas sobre o piso de madeira que rangia como se queixasse por ser perturbado. As paredes eram cobertas por retratos antigos, alguns quase apagados, outros ainda vibrantes em suas molduras douradas. Eram rostos de pessoas que não reconhecia, mas que pareciam me observar com uma familiaridade inquietante. Era como se me perguntassem por que eu havia demorado tanto, como se esperassem de mim respostas que eu não tinha. Caminhei pelo corredor principal até chegar a uma sala ampla, iluminada por uma janela enorme que deixava entrar a luz pálida da tarde. O mobiliário, embora antigo, estava intacto. Poltronas de couro, uma lareira apagada, estantes cheias de livros em francês, encadernados em couro gasto, que exalavam o cheiro de páginas envelhecidas. Nada estava em ruína, mas também nada parecia habitado. Era um espaço suspenso no tempo, preservado não por cuidado, mas por abandono respeitoso. Sobre uma mesa de centro, encontrei um pequeno conjunto de chaves e um bilhete manuscrito em francês, cuja caligrafia elegante eu não reconhecia. Com esforço, traduzi as palavras. Ele confiou que você saberia o que fazer. A frase, simples e enigmática, fez meu coração acelerar novamente. Havia uma intenção clara em cada detalhe. Nada daquilo era improvisado. Meu filho, de alguma forma, havia preparado esse cenário, ou, ao menos, havia deixado pessoas encarregadas de me conduzir até ali. Mas por quê? Por que não deixar uma carta explicativa junto ao bilhete de avião? Por que me lançar em um labirinto de pistas, como se fosse necessário atravessar cada etapa para merecer a revelação final? Subi as escadas rangentes que levavam ao andar superior, onde os quartos permaneciam fechados. Ao abrir o primeiro, encontrei móveis cobertos por lençóis brancos, mas nenhum sinal de vida recente. No segundo, um quarto ainda arrumado, como se alguém tivesse saído dali há pouco tempo. A cama feita, uma mala encostada ao canto e sobre a mesa de cabeceira, uma fotografia emoldurada de meu filho, sorrindo, mas não sozinho. Ao lado dele, uma mulher que eu nunca tinha visto. O impacto da imagem me fez sentar na beira da cama, tentando compreender. A mulher parecia jovem, de olhar sereno, e a forma como se apoiava no ombro dele revelava intimidade, cumplicidade. Não era uma amizade distante, mas também não parecia ser apenas um romance passageiro. Havia algo de profundo naquele gesto. Eu me perguntava quem ela era e por que nunca me fora apresentada. A foto trazia no verso uma inscrição: para o futuro que apenas ele poderia compreender. Guardei-a comigo, sentindo que representava uma chave para o enigma que começava a se desdobrar diante de mim. Continuei explorando a casa e, ao entrar em um escritório pequeno no final do corredor, encontrei uma escrivaninha robusta, de madeira escura, com as gavetas trancadas. Uma das chaves que estavam sobre a mesa do andar inferior encaixou-se perfeitamente. Ao abrir, deparei-me com documentos em francês, contratos, anotações bancárias e cartas trocadas entre meu filho e pessoas que eu desconhecia. Havia referências a propriedades, a investimentos discretos, a reuniões realizadas longe dos olhos da sociedade que ele frequentava em Nova York. Era como se ele tivesse construído uma vida paralela, longe do brilho superficial da nora e de tudo que ela representava. Ao lado dos papéis, uma pasta azul guardava ainda mais segredos. Mapas detalhados da região, com marcações em pontos específicos, e uma série de cartas cuidadosamente dobradas. Algumas estavam seladas com cera vermelha,
intactas, esperando por mim. A sensação era de que cada descoberta me levava mais fundo em uma rede de segredos que meu filho havia tecido em silêncio, deixando-me apenas o fio inicial para puxar. Senti um frio percorrer meu corpo, mas não era medo. Era a consciência de que, pela primeira vez, eu estava entrando no verdadeiro mundo do meu filho. Aquele que ninguém mais conhecia, aquele que havia sido reservado apenas para mim. Quando me aproximei da janela do escritório e olhei para fora, percebi que os campos ao redor se estendiam em todas as direções, isolando completamente a casa do resto do mundo. Não havia vizinhos próximos, não havia sinal de movimento humano. Apenas o vento agitava as árvores e trazia consigo o som distante de algo que eu não conseguia identificar. A solidão era tão absoluta que dava a impressão de que o tempo ali dentro corria em outro ritmo, desconectado da realidade. Sentei-me na cadeira da escrivaninha, coloquei diante de mim os papéis, as cartas e a fotografia, e entendi que aquela propriedade escondida não era apenas um legado material, mas uma passagem para um enigma cuidadosamente protegido. E eu, sozinho, estava destinado a desvendá-lo. Sentei-me diante da escrivaninha pesada de madeira escura, como quem ocupa não apenas um móvel antigo, mas um lugar preparado muito antes da minha chegada, e senti o ar da sala tornar-se mais denso, como se aquelas gavetas guardassem não papéis, mas camadas de vidas inteiras. As chaves que encontrei no andar de baixo encaixaram-se sem esforço na fechadura, e quando a primeira gaveta se abriu, um cheiro de papel envelhecido e tinta seca escapou, trazendo consigo o peso de anos de silêncio. Os documentos estavam organizados em pastas de couro, cada uma com etiquetas em francês, algumas quase apagadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Nomes de cidades, datas, números de contas, referências que não faziam sentido imediato para mim. Abri a primeira pasta e encontrei contratos assinados por meu filho, não nos Estados Unidos, mas em território francês, relacionados à aquisição de pequenas propriedades agrícolas, vinhedos modestos e até uma fábrica desativada em uma vila vizinha. Eram investimentos silenciosos, longe do brilho dos arranha-céus de Nova York e do circuito financeiro que eu imaginava ser o único mundo dele. Havia também cartas trocadas com advogados e banqueiros locais, redigidas em francês formal, nas quais meu filho discutia detalhes de transferências, regularizações e reformas estruturais. Ele não só possuía aqueles bens, como parecia ter construído uma rede paralela de negócios, discreta e quase secreta, distante da vida que compartilhava com a esposa. Quanto mais eu lia, mais crescia a sensação de que havia em meu filho uma duplicidade que eu jamais percebera em vida. Por trás da imagem pública do empresário sofisticado, marido de uma mulher deslumbrante e herdeira social, havia o homem que dedicava tempo e recursos a algo escondido, talvez mais autêntico do que aquilo que o mundo aplaudia. Nas gavetas seguintes, encontrei um caderno de anotações escrito à mão, com páginas marcadas por pressa e urgência. Eram linhas em inglês e francês, misturadas, descrevendo encontros, datas e até nomes que nunca ouvi antes. Algumas anotações falavam de reuniões no interior, outras de depósitos em contas codificadas. Havia também referências enigmáticas como Maison Blanche, 17 de maio, e entregar somente após confirmação, sem maiores detalhes. Ao lado do caderno, uma pequena caixa metálica chamou minha atenção. Abri com cuidado e dentro dela encontrei 3 cartas seladas com cera vermelha, cada uma endereçada a um nome diferente. A primeira trazia meu próprio nome, escrito de forma clara e firme, como se tivesse sido a última coisa que meu filho registrou antes de morrer. Segurei a carta nas mãos, mas não a abri de imediato. O peso do envelope era pequeno,
mas a decisão de rompê-lo parecia exigir um fôlego maior do que eu possuía naquele instante. Deixei-a sobre a mesa, como quem prolonga uma revelação inevitável. Continuei explorando os papéis e percebi que havia uma pasta azul marcada com uns simples projetos. Dentro dela estavam mapas detalhados da região, alguns desenhados à mão, outros impressos, com pontos destacados em vermelho. As marcações coincidiam com locais específicos: uma antiga pedreira, um armazém afastado e o que parecia ser um mosteiro abandonado a poucos quilômetros dali. As notas anexadas falavam de reuniões discretas, de acordos fechados sob absoluta confidencialidade e de uma frase repetida em diferentes páginas: proteção do legado. Perguntei-me que tipo de legado exigia tantos segredos e por que eu, justamente eu, havia sido conduzido até ali para descobri-lo. Meu filho, que em vida parecia distante e alheio às minhas tentativas de aproximação, agora me deixava nas mãos um enigma de proporções que ultrapassavam a simples disputa por herança. A cada documento lido, uma imagem diferente dele se formava em minha mente, uma imagem que talvez fosse a mais verdadeira de todas, mas que ele havia preferido esconder da esposa, dos amigos e até da sociedade que o celebrava. Quando finalmente criei coragem, abri a carta com meu nome. As palavras escritas com firmeza eram diretas. Pai, se você está lendo isto, significa que fez a viagem e chegou até a casa. Não confie nas aparências, não confie nos que sorriem em Nova York. O que deixei para a minha esposa foi apenas fachada. O que é verdadeiro está aqui, e é seu por direito. Guarde, proteja e, se quiser, use. Mas não entregue a ninguém. Aqui está a vida que construí longe dos olhos deles. Aqui está a prova de quem eu realmente fui. Li aquelas linhas repetidas vezes com os olhos turvos e percebi que tudo aquilo não era um simples presente, mas uma convocação. Ele não havia me deixado de lado como todos riram no funeral. Ao contrário, havia reservado para mim aquilo que considerava essencial, talvez a única parte de sua vida que realmente importava. Fechei os olhos por um momento e deixei que as palavras ecoassem dentro de mim. O que é verdadeiro está aqui, e é seu por direito. O ressentimento que me acompanhara desde o funeral começou a se dissolver, substituído por um misto de dor, orgulho e responsabilidade. Eu havia sido chamado para carregar algo maior, algo que ele confiara a mim, não à mulher que herdara o luxo, nem aos sócios que lucravam com sua imagem. Quando abri os olhos novamente, vi os documentos, os mapas, as cartas ainda seladas e a fotografia emoldurada no quarto ao lado. Tudo aquilo compunha um mosaico que eu ainda não compreendia por inteiro, mas que começava a ganhar contornos. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para o horizonte. O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de tons avermelhados que pareciam incendiar os campos. A casa, silenciosa, me envolvia como um cofre de segredos, e pela primeira vez desde a morte de meu filho, senti que ele ainda estava ali, presente em cada detalhe, conduzindo-me passo a passo. Voltei à escrivaninha, fechei as gavetas com cuidado e segurei novamente a carta, agora dobrada em meu bolso. Não sabia ainda qual caminho seguir, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Eu havia sido colocado diante de uma verdade que ninguém mais conhecia, e a responsabilidade de decifrá-la era somente minha. O silêncio daquela propriedade não era abandono, era guarda. E eu, finalmente, compreendi que havia entrado em algo muito maior do que esperava ao abrir aquele envelope amassado no funeral. Na manhã seguinte, acordei com a luz pálida atravessando as cortinas pesadas do quarto onde adormeci sem perceber. A noite anterior havia sido longa, consumida entre papéis, mapas
e a carta que meu filho escrevera com aquela clareza fria que ainda ecoava dentro de mim. Senti o peso da descoberta em cada músculo, mas também uma estranha vitalidade, como se finalmente tivesse sido convocado a um propósito maior. Ao descer as escadas em busca de um pouco de ar fresco, deparei-me com o silêncio sólido da casa, que não parecia abandonada, mas guardada, como se cada parede estivesse ciente da minha presença. Saí pela porta principal e caminhei até o jardim frontal, onde o orvalho ainda brilhava sobre a grama alta. Foi então que percebi a aproximação de uma figura pela estrada estreita. Era um homem idoso, curvado pelo tempo, apoiado em uma bengala de madeira, mas com passos firmes. Vestia roupas simples, de lã grossa, e um chapéu gasto que lhe cobria parcialmente o rosto. Aproximou-se sem pressa, como quem já esperava esse encontro. Quando chegou perto, ergueu os olhos claros, marcados por rugas profundas, e me cumprimentou em francês carregado, mas com calor na voz. Respondi como pude, e ele, percebendo minha dificuldade, mudou para um inglês lento, arrastado, mas compreensível. Disse que seu nome era Armand, que morava na propriedade vizinha, embora vizinho fosse um termo relativo, já que a casa dele ficava a quase 3 quilômetros dali, separada por campos e bosques. Explicou que conhecera meu filho, que o vira muitas vezes por ali, sempre em silêncio, chegando e partindo em horários improváveis, como se quisesse evitar ser notado. Disse também que, embora ele nunca falasse muito sobre a vida em Nova York, transmitia uma aura de cansaço e de segredo, como se carregasse mais do que podia compartilhar. Armand descreveu as vezes em que o encontrara sentado no muro de pedra que delimitava parte da propriedade, olhando fixamente para o horizonte, perdido em pensamentos. Disse que havia algo de solitário em sua presença, mas não de tristeza. Era como alguém que cumpria uma missão silenciosa. Contou-me que certa vez, numa tarde de inverno, meu filho parara em sua porta apenas para deixar uma garrafa de vinho e dizer em francês hesitante, para o amigo que guarda silêncio. Armand nunca esqueceu a frase, pois lhe pareceu que aquelas poucas palavras diziam mais do que uma conversa inteira. Eu o ouvia com atenção, cada detalhe, como se fosse uma peça que se encaixava no quebra-cabeça que eu começava a montar. Perguntei se ele sabia algo sobre os mapas, sobre os pontos marcados, sobre a mulher da fotografia que eu encontrara no quarto. O velho respirou fundo, apoiou-se com mais força na bengala e disse que não conhecia nomes, mas vira meu filho acompanhado algumas vezes por uma mulher jovem, de cabelos escuros, olhar firme, que parecia francesa. Ela não era uma visita comum. Andava pela propriedade como quem já conhecia cada canto, e os dois conversavam em voz baixa, rindo às vezes, sérios em outras. Armand não sabia dizer se era esposa, amante ou parceira de negócios, mas tinha certeza de que havia uma cumplicidade profunda entre eles. Contou também que, em algumas noites, vira luzes acesas até tarde na casa, e ouvira barulhos de carros que chegavam e partiam. Havia movimento de pessoas que não eram da região, homens de terno, mulheres discretas, todos sempre apressados. Era como se aquela propriedade fosse palco de encontros que o mundo não deveria saber. O velho fez uma pausa longa, olhando para mim com uma seriedade que me deixou desconfortável. Disse que certa vez, há pouco mais de um ano, meu filho o procurara para pedir que guardasse uma caixa pequena de ferro, pesada, lacrada, e que a mantivesse consigo até que alguém viesse buscá-la. Perguntei se ele ainda tinha a caixa, e ele respondeu que sim, que jamais a abrira, por respeito e também por medo, pois tinha a sensação de que dentro havia algo que poderia mudar mais do que uma vida. Prometeu que a entregaria a mim, pois agora, com a morte de meu filho, não havia mais razão para mantê-la escondida. Enquanto me contava isso,
percebi que seus olhos brilhavam não apenas com a lembrança, mas também com a consciência de que ele havia sido testemunha de algo maior, algo que ia além da simples vizinhança. Ele não se via como um mero espectador, mas como um guardião silencioso de segredos que pertenciam ao meu filho e agora a mim. Armand também falou de rumores que circulavam entre os poucos habitantes da região. Histórias de que aquele estrangeiro rico que aparecia de vez em quando estava envolvido em negociações estranhas, talvez políticas, talvez financeiras, mas sempre discretas. Alguns diziam que ele ajudava pessoas a escapar de situações perigosas, que financiava causas ocultas, que usava a propriedade como refúgio. Outros acreditavam que ele apenas escondia sua fortuna em terras que ninguém imaginaria. O velho não sabia a verdade, mas afirmava com convicção que meu filho não era apenas o homem que todos viam nas revistas de negócios em Nova York. Havia nele algo mais profundo, mais arriscado, talvez até perigoso. Enquanto ouvia, senti uma mistura de orgulho e inquietação. Orgulho por perceber que meu filho carregava uma grandeza secreta que não se resumia ao brilho superficial que sua viúva herdara. Inquietação porque compreendia que eu havia sido jogado em uma rede de segredos que poderiam me engolir. Quando Armand terminou seu relato, o sol já estava alto e os campos brilhavam com a umidade da manhã. Ele se despediu com um aperto de mão firme, dizendo que retornaria no dia seguinte com a caixa que guardara. Antes de partir, porém, deixou uma última frase. Ele sempre falava que o Senhor viria, que quando chegasse, entenderia tudo. Não desista antes de abrir a última porta. Vi-o desaparecer pela estrada, apoiado na bengala, e fiquei sozinho diante da casa mais uma vez. O silêncio voltou a me envolver, mas já não era o mesmo. Agora era um silêncio carregado de testemunho, de revelações parciais, de promessas ainda não cumpridas. Entrei de novo e subi ao escritório. Sentei-me diante da escrivaninha e coloquei as mãos sobre os papéis. As palavras do vizinho ecoavam em minha mente, misturadas à carta de meu filho e à fotografia da mulher desconhecida. Tudo apontava para um mesmo destino. Eu havia sido chamado não apenas para receber uma herança secreta, mas para decifrar um enigma que atravessava fronteiras, vidas e lealdades. E eu sabia que quando a caixa de ferro chegasse às minhas mãos, nada mais poderia ser como antes. A tarde caiu sobre a casa com um peso quase cerimonial, como se a natureza ao redor tivesse consciência de que eu estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. Desde a partida de Armand, o vizinho idoso que me confiara memórias e promessas, não consegui pensar em outra coisa além da caixa de ferro que ele havia guardado em segredo por mais de um ano. Aquilo se tornara a peça central do quebra-cabeça que meu filho deixara para trás. Passei horas caminhando pelos corredores da propriedade, observando cada detalhe das paredes, cada quadro empoeirado, cada móvel que parecia guardar uma história silenciosa. A casa não era apenas uma residência, era um arquivo de vidas passadas, um depósito de camadas de tempo que se acumulavam sem se apagar. A cada passo, sentia a presença de meu filho mais forte, como se seus movimentos ainda ecoassem entre aqueles cômodos. À noite, não consegui dormir. O vento batia nas janelas e fazia ranger o telhado, e eu, deitado na cama, olhava para o teto escuro tentando imaginar o que encontraria quando a caixa fosse aberta. Pensava na fotografia da mulher desconhecida, no sorriso cúmplice ao lado de meu filho, nos documentos que falavam de negócios secretos, em cada pista que parecia apontar para uma vida paralela, cuidadosamente escondida de todos que acreditavam conhecê-lo. Quando o sol começou a nascer, eu já estava de pé, sentado na escrivaninha, revendo os papéis como se pudesse arrancar deles um sentido definitivo. Foi então que ouvi os passos arrastados se aproximando do portão da frente.
Levantei-me com um sobressalto e corri até a janela. Era Armand, carregando um embrulho pesado contra o peito. Desci apressado e abri a porta para recebê-lo. Ele entrou devagar, ofegante pelo esforço, e colocou sobre a mesa da sala de estar a caixa de ferro, pequena, mas de peso considerável, com fecho trancado e sem nenhuma inscrição visível. Seus olhos claros me encararam com seriedade. Disse que desde o dia em que meu filho lhe entregara aquele objeto, vivera com a sensação de carregar um fardo que não lhe pertencia. Agora, ao repassá-lo a mim, sentia-se aliviado, como se cumprisse a promessa que o ligara àquele homem estrangeiro que aparecia e desaparecia sem explicações. Fiquei sozinho diante da caixa. As mãos tremiam enquanto procurava uma chave entre as que já possuía, até que uma delas se encaixou no fecho. Respirei fundo, girei lentamente, e o mecanismo se abriu com um estalo que quebrou o silêncio da casa. Levantei a tampa e o conteúdo revelou-se diante de mim. Documentos, sim, mas não apenas financeiros. Havia passaportes, identidades diferentes com a foto de meu filho, mas nomes que eu nunca ouvira. Junto deles, extratos de contas em bancos suíços, contratos com assinaturas codificadas e uma série de cartas em francês e inglês, algumas cifradas, outras diretas. O que mais me chamou a atenção foi um envelope maior, contendo fotografias recentes. Nelas, meu filho aparecia ao lado da mesma mulher que eu já havia visto no quarto, mas também havia uma criança, uma menina de cerca de 5 anos, de cabelos escuros e olhos que refletiam tanto o rosto dele quanto uma expressão que eu não conhecia em nenhuma de nossas lembranças. Meu coração disparou. Não era apenas uma parceira secreta, era uma família inteira que meu filho mantivera fora do alcance de todos nós. Segurei as fotos por longos minutos, sentindo as mãos suarem, como se aquele pedaço de papel pesasse mais do que qualquer herança material. A revelação era esmagadora. Enquanto sua esposa oficial em Nova York ostentava festas e riquezas, ele construía no interior da França uma vida discreta, talvez mais verdadeira, com outra mulher e uma filha. Era essa a vida que ninguém sabia, o legado que ele me confiara a proteger. Continuei explorando a caixa e encontrei cartas da mulher, escritas em francês delicado, dirigidas a ele, cheias de afeto e de confidências. Nelas, ela falava de medo, de perseguições, de ameaças que não compreendia por completo. Pedia a ele que fosse cuidadoso, que não deixasse rastros, que protegesse a criança acima de tudo. O tom era de quem vivia às margens de algo maior, de uma trama que envolvia riscos invisíveis. Ao lado das cartas, havia ainda uma gravação em um pendrive, etiquetado com uma única palavra: pai. Tremendo, conectei o dispositivo em um pequeno aparelho antigo que encontrei no escritório. A voz do meu filho surgiu, grave, cansada, mas firme. Sei que ao ouvir isto, o Senhor terá chegado até a casa. Sei que não entenderá tudo de imediato, mas preciso que saiba que minha vida em Nova York era apenas fachada. O verdadeiro legado está aqui. Não pude confiar em mais ninguém, nem em minha esposa, nem em meus sócios. Confiar no Senhor foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, a única possível. Proteja o que encontrar, não por mim, mas por ela. Ela é a única coisa que realmente importa. O silêncio após a gravação foi absoluto. Sentei-me de novo, com o rosto entre as mãos, sentindo o peso de cada palavra. A mulher, a criança, a vida secreta, tudo fazia sentido agora. Ele não me deixara apenas uma passagem para a França, deixara-me o mapa para a verdade. Compreendi que meu papel não era apenas decifrar papéis e guardar memórias, mas assumir a responsabilidade de proteger o que ele mais prezava. O ressentimento que me corroía desde o funeral desapareceu por completo. No lugar dele,
surgiu algo maior. A consciência de que eu havia sido escolhido para continuar uma missão que ultrapassava gerações. A outra vida do meu filho não era um detalhe escondido, mas sua verdadeira existência. E eu, solitário naquela casa, sabia que estava apenas no começo de uma jornada que me conduziria a enfrentar não só os segredos deixados por ele, mas também os inimigos invisíveis que ainda rondavam aquela herança oculta. Fiquei longos minutos imóvel depois que a gravação terminou, sentado diante da escrivaninha como um homem que acaba de ser puxado para dentro de um abismo sem fundo. O som da voz do meu filho ainda ecoava pela sala, repetindo em minha mente cada palavra como se tivesse sido sussurrada bem perto de mim. Havia nele uma calma que não era resignação, mas a frieza de alguém que sabe o quanto cada detalhe precisa ser calculado. Era a voz de um homem que sabia que não sobreviveria ao próprio segredo, mas que tinha plena consciência de que o peso desse segredo precisava ser passado adiante. Proteja o que encontrar, não por mim, mas por ela. E essas últimas palavras ressoavam como uma sentença. Não havia pedido de perdão, não havia gesto de consolo, apenas um comando claro, como se a paternidade que eu falhara tantas vezes em exercer fosse agora colocada à prova de maneira definitiva. Levantei-me com dificuldade, caminhei até a janela e olhei para o campo aberto, onde o vento agitava a vegetação e fazia ranger as árvores ao longe. Não havia testemunhas além do silêncio, mas senti como se, naquele instante, o mundo estivesse me observando para ver se eu seria capaz de cumprir a tarefa que me cabia. A mensagem gravada não era apenas uma despedida, mas um manual de instruções codificado em cada palavra. Abri novamente a caixa de ferro, espalhei sobre a mesa as fotografias, os documentos, os passaportes falsos, os extratos bancários e as cartas. A mulher de cabelos escuros, a criança de olhar inocente, os mapas com marcações precisas, tudo formava um mosaico que começava a ganhar contornos mais definidos. Ele havia construído uma vida paralela, não por capricho, mas por necessidade. A esposa oficial, a sociedade nova-iorquina, os negócios brilhantes. Tudo aquilo era a fachada de um homem que, em silêncio, preparava algo maior. A gravação também deixava claro que sua morte não fora apenas uma fatalidade. Havia ali o tom de quem já pressentia estar cercado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Se ele sabia que não poderia confiar na esposa nem nos sócios, então havia inimigos mais próximos do que eu poderia imaginar. E se a mensagem havia sido deixada para mim, era porque esses inimigos ainda estavam por perto, talvez vigiando, talvez esperando que eu não tivesse coragem de decifrar o que estava diante de mim. Pensei em voltar à carta manuscrita que ele deixara na escrivaninha, mas percebi que agora tudo se encaixava melhor. Ele nunca confiara sua verdade à esposa, porque ela não fazia parte dessa verdade. Ele não deixara nada para mim no funeral, porque o que me cabia não poderia ser anunciado diante da sociedade que o celebrava. O que me pertencia estava escondido ali, entre paredes isoladas, protegido apenas pela confiança tardia que ele depositara em mim. Sentei-me outra vez e voltei a ouvir a gravação, desta vez com um caderno aberto para anotar cada frase. Ao ouvir de novo, percebi nuances que antes haviam me escapado. A pausa mais longa quando falou de não confiar nas aparências. A ênfase na palavra verdadeiro. O tom mais baixo quando mencionou ela. Era como se cada detalhe tivesse sido ensaiado, como se ele soubesse que eu precisaria ouvir mais de uma vez para captar o sentido completo. Peguei os mapas e conferi as marcações em vermelho, comparando-as com as notas escritas à mão que encontrei no caderno. Havia datas e nomes associados a cada local, e percebi que não se tratava apenas de propriedades, mas de pontos estratégicos, talvez lugares de encontro, de depósito ou de refúgio.
No entanto, um dos pontos estava marcado com mais insistência, circulado várias vezes: o mosteiro abandonado a alguns quilômetros dali. Ao lado, uma anotação curta: a resposta final está lá. Entendi então que a mensagem gravada era apenas a primeira etapa, uma convocação para seguir adiante. Meu filho não queria apenas que eu soubesse da vida secreta que construíra, mas que eu mergulhasse nela, que assumisse o papel de guardião e, quem sabe, de herdeiro de algo que ainda permanecia oculto. Levantei-me decidido, mas o cansaço me fez parar. Senti o peso da idade nos ossos, percebi que não tinha a energia de antes, mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma chama que não sentia há décadas. Era como se a missão que ele me deixara tivesse o poder de ressuscitar não apenas meu corpo, mas também minha dignidade. Passei o resto do dia estudando os documentos, relendo as cartas, tentando aprender o suficiente para não ser surpreendido. Descobri menções a transferências de grandes somas, a nomes codificados e até a projetos políticos que ultrapassavam meu entendimento. Não era apenas uma vida paralela, era uma rede inteira, um tabuleiro em que meu filho jogara como peça central, sem que ninguém imaginasse. Quando a noite caiu, decidi que precisava descansar. Mas ao deitar, os olhos da criança na fotografia não me deixavam em paz. O que seria dela? Onde estava agora? E quem eram aqueles de quem ele dizia que não se podia confiar? A mensagem gravada não era apenas um aviso, era um grito silencioso pedindo que eu me levantasse e assumisse um papel que nunca havia pedido. Fechei os olhos, mas não adormeci. O som da voz do meu filho ainda ecoava, repetindo firme, inescapável: proteja o que encontrar, não por mim, mas por ela. Passei a noite inteira desperto, sentado na poltrona gasta do quarto principal, cercado por papéis espalhados, mapas riscados e as fotografias que já não me saíam da mente. A voz do meu filho, gravada naquele pendrive, repetia-se sem cessar dentro de mim, como se tivesse sido gravada não em um aparelho, mas nas paredes da minha memória. Proteja o que encontrar, não por mim, mas por ela. Aquilo soava como uma ordem, um legado e também uma condenação. Eu já não era apenas um pai enlutado. Havia me tornado o guardião de um segredo que podia mudar o destino de pessoas que nem sequer conhecia. O sol nasceu lento, tingindo o céu com tons cinzentos que pareciam refletir exatamente o que eu sentia. A incerteza entre permanecer no silêncio confortável da ignorância ou atravessar o limite perigoso da revelação. Quando saí para respirar o ar frio da manhã, vi ao longe o vizinho Armand parado junto ao muro de pedra que separava os campos. Ele me observava em silêncio, como se soubesse que eu havia passado a noite em claro. Caminhei até ele, e ao me aproximar, percebi que carregava nos olhos uma gravidade nova, como se tivesse algo a acrescentar. Disse que eu precisava tomar cuidado, que a morte do meu filho não havia sido um acidente comum, e que já ouvira rumores de pessoas estranhas rondando a região, perguntando pela propriedade. Eles sabem que algo foi deixado aqui, murmurou, olhando em volta como se temesse ser ouvido. Aquelas palavras confirmaram o que eu já intuía. Não era apenas uma questão de decifrar os segredos que meu filho confiara a mim, mas também de proteger o que restava deles de mãos que tentariam roubá-los. Voltei para dentro com a mente fervilhando. Sentei-me à escrivaninha, espalhei novamente os mapas, os contratos, as cartas e as fotografias diante de mim, como quem prepara um tabuleiro de xadrez antes do primeiro movimento. Entendi que havia duas escolhas diante de mim, claras e definitivas. A primeira era guardar tudo aquilo em segredo, trancar a caixa de ferro novamente, selar os papéis e voltar para Nova York como o homem invisível que todos esperavam que eu fosse, aquele que nada herdara,
aquele que viveria no esquecimento até o fim dos seus dias. Seria o caminho mais fácil, o caminho da covardia, mas também o da sobrevivência. A segunda escolha, no entanto, pulsava dentro de mim com a força de algo inevitável. Assumir o papel que meu filho havia reservado para mim, dar sequência ao que ele começou, proteger aquela mulher e aquela criança que apareciam nas fotografias, tornar-me o guardião de um legado que não compreendia por completo, mas que sabia ser maior do que qualquer fortuna ou reconhecimento. Era a escolha do risco, da exposição, da luta contra forças invisíveis que já se moviam à sombra. Enquanto refletia, a imagem da minha nora em Nova York surgiu na memória, lembrando-me da forma como sorriu quando todos riram de mim no funeral, como exibiu sua vitória ao herdar cada centímetro do império construído em vida. Ela acreditava que eu tinha sido reduzido a nada, que me restava apenas um pedaço de papel amassado e a humilhação de um gesto simbólico. Mal sabia ela que, enquanto exibia o brilho vazio da fortuna, eu havia sido convocado para carregar o peso da verdade. Senti uma raiva silenciosa crescer dentro de mim, não apenas contra ela, mas contra toda aquela sociedade que nunca enxergara meu filho, além do que ele representava em cifras e aparências. Levantei-me decidido, caminhei pela casa, conferi cada porta, cada janela, como se preparasse um território de guerra. Abri novamente a caixa de ferro e selecionei os documentos mais importantes, os mapas com marcações em vermelho e, sobretudo, as cartas que falavam diretamente da mulher e da criança. Coloquei-os em uma pasta separada, escondi-a embaixo do assoalho do quarto, sob uma tábua que levantei com esforço. Fiz isso porque sabia que, se eu escolhesse o segundo caminho, não poderia ser ingênuo. Eles viriam, mais cedo ou mais tarde, e eu precisava estar pronto. Ao cair da tarde, caminhei até a colina atrás da casa, de onde podia ver a imensidão do campo que cercava a propriedade. O vento gelado cortava o rosto, mas eu permanecia firme, olhando para o horizonte, como se buscasse uma resposta nas nuvens pesadas que se acumulavam. E foi ali, diante daquela vastidão, que compreendi que a escolha já havia sido feita muito antes de eu tomar consciência dela. Meu filho não me deixara espaço para hesitar. A passagem de avião, a casa, os documentos, a gravação, tudo havia sido preparado para me conduzir a esse ponto exato. Eu não estava diante de uma escolha real, mas de uma convocação. Não proteger aquele legado seria trair não apenas a memória dele, mas também a mim mesmo. Voltei para dentro decidido a seguir adiante, mas também ciente de que precisaria de aliados. Armand já havia provado ser confiável, e talvez houvesse outros dispostos a guardar segredos ao invés de vendê-los. Mas também sabia que cada passo a partir dali me aproximaria do confronto com aqueles que haviam provocado a morte do meu filho. Ao anoitecer, sentei-me mais uma vez diante da gravação e a ouvi pela terceira vez. Desta vez não chorei, não tremi. Apenas deixei que cada palavra se tornasse um alicerce dentro de mim. Proteja o que encontrar, não por mim, mas por ela. A escolha estava feita. Eu protegeria a herança secreta de meu filho, protegeria a mulher e a criança, enfrentaria os que tentassem arrancar delas aquilo que ele havia deixado. E mesmo sem saber ainda a dimensão da batalha que se aproximava, senti dentro de mim uma força que não conhecia havia anos. Levantei-me, apaguei as luzes e, antes de deitar, olhei para a escuridão da casa e disse em voz baixa, como se falasse com ele: eu aceito. A madrugada que seguiu minha decisão foi diferente de todas as outras, desde que coloquei os pés naquela propriedade. Pela primeira vez desde o funeral, não me senti reduzido ao papel de homem descartado, do velho humilhado que nada herdara além de um envelope amassado. Não havia mais vergonha nem ressentimento. Havia sim o peso de uma responsabilidade que não pedi, mas que agora era minha.
e, paradoxalmente, a sensação de que meu filho havia me dado um presente maior do que qualquer bem material que pudesse existir em Nova York. Quando o sol nasceu, inundando os campos com um brilho dourado que parecia dissolver as sombras, percebi que a propriedade não me cercava como uma prisão, mas me acolhia como um refúgio. Cada pedra da casa, cada árvore do jardim e cada corredor empoeirado guardavam não apenas o silêncio, mas também a promessa de continuidade. Passei a manhã organizando os documentos que haviam se tornado o núcleo da minha nova vida. Separei os contratos das terras, os extratos bancários, os passaportes falsos e, sobretudo, as fotografias da mulher e da criança. Coloquei-as em um álbum improvisado, como se quisesse dar a elas um lugar de honra dentro daquela narrativa que eu começava a escrever para mim mesmo. Ao folhear as imagens, percebi que a menina sorria em todas, mas sempre de maneira discreta, quase contida, como se mesmo na infância já soubesse que carregava um segredo maior do que ela própria. Foi nesse momento que senti uma ligação profunda, como se aquela criança, mesmo sem me conhecer, já fosse parte de mim. Se meu filho me confiara sua proteção, então eu a trataria como se fosse minha própria neta, mesmo que o mundo nunca reconhecesse oficialmente esse vínculo. À tarde, Armand voltou. Trouxe consigo não apenas palavras de cautela, mas também alimentos, ferramentas e a promessa de estar ao meu lado se eu precisasse. Senti que aquele homem, que até então era apenas um vizinho distante, passava a ocupar o espaço de cúmplice. Ele compreendia o risco, mas também entendia o valor de guardar um legado que não poderia ser destruído. Conversamos por horas diante da lareira acesa, e quando lhe contei sobre a gravação deixada por meu filho, vi em seus olhos a mesma reverência que senti ao ouvi-la pela primeira vez. Ele não pediu detalhes, não questionou além do necessário. Apenas assentiu e disse: "O senhor foi escolhido porque só alguém que não tem mais nada a perder pode ser digno de carregar o essencial." Essas palavras ficaram gravadas em mim. Ao cair da noite, caminhei sozinho pelo campo atrás da casa e parei diante do muro de pedra, onde, segundo Armand, meu filho costumava sentar-se em silêncio. Sentei-me ali também, olhando para o horizonte onde o sol desaparecia lentamente, e deixei que a memória dele se misturasse ao presente. Não havia mais ressentimento entre nós. Não havia mais a distância que tantas vezes me ferira. Havia apenas a compreensão de que, no fim, ele confiara a mim a parte mais íntima de si mesmo. Essa compreensão foi meu verdadeiro renascimento. Com o tempo, percebi que não precisaria retornar a Nova York. Não havia mais nada para mim lá, nenhum espaço onde minha presença fosse reconhecida sem ironia ou indiferença. Minha nora podia continuar reinando sobre coberturas, iates e ações de empresas. Ela herdara o que era visível, mas eu herdara o que era verdadeiro. A casa no interior da França tornou-se meu lar, e cada dia passado ali me ensinava a valorizar o silêncio como forma de resistência. Aprendi a cuidar dos vinhedos, a percorrer os bosques, a conversar com os poucos habitantes da região que conheciam meu filho apenas como o homem discreto que aparecia de vez em quando. Eles não sabiam de sua outra vida, e eu não tinha intenção de revelá-la. A proteção do segredo era parte da minha missão. Os meses passaram, e com eles aprendi a conviver com a solidão de uma forma diferente. Não era mais a solidão do abandono, mas a solidão do guardião. Eu sabia que em algum lugar, talvez não tão distante, havia uma mulher e uma criança que carregavam meu sangue de forma indireta. Um dia talvez eu as encontrasse. Um dia talvez eu pudesse dizer a ela que o avô ainda estava vivo, cuidando das raízes que o pai dela plantara em silêncio. Mas não havia pressa. A vida, afinal, havia me ensinado que algumas revelações só acontecem no tempo certo, e assim
De homem ridicularizado no funeral de meu filho, tornei-me o protetor de sua verdade oculta. Não herdei as paredes douradas de Nova York, nem o brilho efêmero das festas, mas herdei aquilo que ninguém poderia roubar: a confiança de meu filho e a continuidade de sua vida secreta. O legado oculto me transformou não em um homem rico, mas em um homem pleno, e esse foi o renascimento que nunca imaginei experimentar em idade tão avançada. Ao encerrar o dia e deitar-me naquela casa que já não me parecia estranha, fechei os olhos e sussurrei uma última vez para o vazio que me cercava: eu cumpro a sua vontade, filho, e enquanto eu viver, ela estará protegida.